Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo bem com vocês? Sala Fontes de Maravilhas. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu creio que sim, porque nós temos um Deus que nos ama e que nos guarda. Amém? Criança, eu gostaria de convidá-lo para poder estar fazendo uma oração. A primeira coisa que a Tia Núbia quer fazer aqui hoje é para que nós possamos estar orando. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração, colocasse a mãozinha no seu coraçãozinho, que a Tia Núbia vai orar. E não precisa repetir, mas que você guarde essas palavras no seu coração. Amém? Então, vamos lá. Venha a nós, Espírito Santo, venha a nossa aula, seja o nosso professor hoje, ilumina as nossas mentes e nos ajude, Senhor, a conhecermos melhor e crescermos na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, criança? Gostaria de saber como que vocês estão, crianças. A aula passada eu pedi para que me enviasse fotos, pedi para que me enviasse as tarefas pelo WhatsApp, pelo nosso grupo. Algumas crianças permaneceram e mandaram. Quero continuar vendo todos vocês me mandando as atividades, fazendo a palavra, fazendo as orações, fazendo a tarefinha. Amém, crianças? E hoje a Tia Núbia vai começar revisando a última palavrinha da nossa última aula. Quem lembra da nossa palavrinha? A nossa última palavra foi graça. E graça significa exatamente favor e bondade imerecida de Deus para conosco, a base da nossa salvação. Então, graça é um favor que a gente recebe sem merecer. Então, essa foi a nossa palavrinha da semana passada, que foi graça. E quando a gente estudou sobre graça semana passada, a Tia Núbia comentou uma coisa muito legal, que foi o seguinte, que a palavra, né, encarnada, ou seja, vestida de carne, revelou, resplandeceu glória, graça e verdade da natureza de Deus para todos contemplarem. Então, a palavra encarnada é Jesus que vestiu-se da carne e revelou a sua glória, a sua graça para nós podermos contemplarmos. Criança, hoje na nossa lição de hoje, nós vamos aprender uma palavra muito legal. Quando a Tia Núbia estava preparando essa aula, o Senhor falou muito comigo, falou muito ao meu coração. E eu creio que Ele vai falar muito com você. Amém? A nossa palavrinha de hoje é a palavra seguir, que significa buscar, imitar, obedecer e praticar. Então, seguir significa tudo isso? Sim, significa buscar, obedecer, praticar e imitar. Quem que nós podemos seguir então hoje? Quem que nós podemos imitar? O mestre, não é, crianças? Esse é o melhor para a gente seguir e imitar. Então, hoje eu quero comentar com vocês o seguinte. Quero comentar com vocês que quando a gente, quando a gente ouve Jesus nos chamar, cada um de nós, para ser discípulo e segui-lo, nós estamos fazendo a melhor parte, a melhor coisa a ser feita. Então, se a gente deve seguir a Jesus, nós devemos o quê? Saber que Jesus nos chama a mim, chama você, Ele chama cada um de nós para ser seu discípulo e segui-lo. Segui-lo é o quê? Imitá-lo, obedecê-lo, buscá-lo. Então, quem é esse discípulo? Discípulo é o quê? Um aluno, um aprendiz, aquele que segue um outro e que pratica os seus ensinamentos. Então, esse discípulo, criança, sou eu, esse discípulo é você,
E nós devemos seguir a Cristo, seguir ao Mestre, e nós devemos imitá-lo, ser um aprendiz de Jesus. Olha que tremendo, olha que coisa maravilhosa. Então, a tia Núbia, em alguns lugares na Bíblia, eu vou citar 3 lugares, assim que a gente fizer a nossa leitura, fala que nós devemos seguir Jesus. Agora, hoje, eu espero que você já comece a nossa aula com a sua palavra aberta para a gente poder fazer a nossa leitura. Porque quando a gente estava nessa linha, vocês faziam uma leitura e a Xanúbia complementava a leitura. Agora nós vamos fazer as 2 leituras. Eu vou fazer em casa a leitura do aluno e do professor. E você que está aí do outro lado vai fazer a leitura do aluno e do professor junto comigo. E hoje nossa referência bíblica está em João 1, do 34 ao 51. Então vamos lá? Bíblia aberta? Vamos ler junto? Então vamos lá. Em João 1, 34 diz o seguinte: Eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Mestre, onde é que o Senhor mora? Jesus disse: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos umas 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas significa Pedro, né, Pedro? E o que significa Pedro? Pedro significa pedra, rocha, inabalável. Então, Jesus, no dia seguinte, resolveu ir à região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde era também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está, um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então, Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você, sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei do Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha te visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Então, os anjos de Deus vão estar subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus por essa palavra, crianças. Essa palavra hoje veio trazer muitas revelações para nós, né? Que os discípulos ali, eles estavam seguindo Jesus, né?
Então, hoje a Tia Núbia quer explicar um pouco mais profundo sobre essa palavra. Eu quero que você abra e peça sabedoria do Senhor e revelação para o Senhor te revelar a respeito dessa palavra. Primeira coisa que a Tia Núbia quer falar, que eu falei que tínhamos 3 versículos que falavam a respeito de seguir Jesus. O primeiro versículo que eu vou conversar com vocês hoje está lá em João 8:12, que fala o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O outro local também que fala sobre isso está em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o último, para ficar guardado no seu coração, o versículo está em João 15:8. Todos esses versículos estão em João, que fala assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém, criança? Se a Bíblia fala que é para a gente seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, imitador de Cristo, é o que nós devemos ser. Só a Tia Núbia, com a escola da vida, com as mulheres que ela cuida, com as crianças que ela cuida? Não, você também. Você é fonte de maravilhas. Então você deve segui-lo, você deve imitá-lo, você deve servi-lo com o melhor que Deus te deu. Então, essa leitura da palavra de hoje, que João menciona que havia chegado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é Cordeiro de Deus? É um dos títulos que revela o propósito de Deus em enviar o seu Filho à Terra para tornar-se um sacrifício perfeito pelo meu pecado e pelo seu pecado, ou seja, pelo pecado da humanidade, e comprar o quê? A nossa salvação, né? Com o seu sangue derramado. Então, Jesus está pronto, prontamente acessível àqueles cujos corações estão buscando a Ele. Seu coraçãozinho está buscando o Senhor? Claro, claro que tá. O seu coração está buscando ao Senhor porque você o ama. E aqui fala que Ele está prontamente acessível para aqueles que o buscam. Ou seja, o Senhor está pronto para você que o busca. Então, aqui a gente chega a falar o quê? Que igualzinho Natanael se aproximou de Jesus, quando ele se aproximou de Jesus, Jesus falou sobre o caráter dele. A hora que a gente leu a palavra, ele falou que era sincero, que não havia falsidade e que tinha visto ele debaixo da figueira antes mesmo de Filipe o chamar. Criança, abraça você a si mesmo e sinta como é acalentador, como é bom saber que Jesus vê e conhece tudo que cerca você. Com tudo que tem acerca de você, tudo que tem acerca de mim, o Senhor conhece. Então, com certeza, o Senhor sabia que Natanael precisava dessa palavra sobrenatural da parte de Jesus para ganhar a confiança nele e para segui-lo. Você vai seguir uma pessoa que você não confia? Claro que não. Então, o Senhor, Ele é quem a gente confia, quem a gente pode seguir, quem a gente pode imitar. Então, ao saber que Jesus tinha visto ele lá debaixo da figueira, Natanael falou, exclamou, ele gritou: mestre, tu é o Filho de Deus, és tu o Filho de Israel. Então, preste atenção. O tratamento gentil e cuidadoso com aqueles homens que Jesus estava próximo, os encorajou poderosamente. E esse carinho, essa gentileza, esse amor do Senhor, o cuidado do Senhor com a sua vida, é o que deve nos encorajar a imitá-lo, a segui-lo, a servi-lo. Amém, criança? Então, todo cuidado, todo amor, já não vai estar repetindo, todo cuidado, toda gentileza, todo amor que o Senhor tem com você, com a sua casa, com a sua saúde, com você, com a sua família, todo esse amor, todo esse cuidado é o que deve encorajar você
A fazer o quê? A seguir a Cristo, a imitar a Cristo, a ser um aprendiz de Cristo, a ser um discípulo de Jesus. Amém, crianças? Receba essa palavra na sua casa, que você vai segui-lo, que você vai imitá-lo por amor. Ó, aqui fala também que João é o único apóstolo que dá o nome de Cordeiro de Deus ao nosso Jesus Cristo. Antigamente, os judeus entendiam que cordeiro significava muito, tinha uma grande significância, ou seja, antigamente o cordeiro era morto e era comido na refeição da Páscoa. E todo ano eles faziam isso para celebrar a libertação do pessoal do Egito. Então, outra coisa, no Antigo Testamento, os cordeiros também, eles eram sacrificados manhã e à noite no templo como parte do sacrifício e da adoração dos sacerdotes. Então, o sangue do cordeiro era aceito por Deus para cobrir os pecados dos israelitas. Então, o Messias foi profetizado como um cordeiro levado ao matadouro para morrer como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Criança, expressando Deus em sua sabedoria, tinha estabelecido um plano de redenção para a humanidade pecadora. E esse plano aconteceu mesmo antes de Jesus criar a humanidade, antes mesmo dele nos criar. Ele já tinha esse plano de redenção, de Jesus morrer por nós, pelos nossos pecados. E Jesus Cristo, ele é o eterno Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, ele é o eterno que morreu em sacrifício por nós. Um sacrifício perfeito pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade inteira. Então, querida criança, a gente tem que pensar. Quero que você ore, que você converse com o Senhor e peça ao Senhor que o fortaleça sempre, que você possa segui-lo, imitá-lo, servi-lo, fazer a vontade do Senhor. Amém, criança? Bom, agora para a gente finalizar, eu quero lembrar vocês o nosso versículo da semana passada, que é o mesmo versículo dessa semana. O nosso versículo diz em João 1,14. Abre lá. Coloca que eu vou esperar você abrir para que esse versículo fique guardado verdadeiramente no seu coração. Ó, João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. Vamos ler junto? Você lê aí, para você declarar a palavra, e a tia Nubia vai ler aqui. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. Amém, crianças? Vamos guardar a nossa palavra. Eu espero que você tenha recebido, escutado, tido revelação dessa palavra maravilhosa, que você tome essa decisão em seguir a Cristo. Faça um pedido para vocês de fazerem todas as tarefinhas, de postarem lá no grupo, porque eu tô morrendo de saudade de vocês e eu gostaria de ver o rostinho de cada um de vocês. Combinado? Amém? Até a semana que vem. Tchau!